Que ó, embora aqui na live a gente tá meio que numa temática de terror, se é que eu posso dizer desse jeito, né? Eu já tenho até um outro videozinho separado aqui, pra gente aproveitar, né, esse clima mais Spook Month, aquela coisa toda. E é claro que a gente também não pode abandonar uma coisa que dá view, querendo ou não, né? Porque a gente gosta de coisa também que... A gente assiste alguns vídeos porque a gente gosta, mas a gente também assiste algumas coisas que dá view, que a gente sabe que é o Sonic.tz, né? E como vocês sabem que eu gosto muito de Sonic e tal, então vira e mexe, parece algum videozinho assim recomendado e tal. Então, né? Eu sei que eu já falei bastante, então vamos ver o vídeo que nós vamos ver agora. Que o vídeo que eu deixei separado aqui pra gente é o vídeo Retribution, quando o Sonic.tz sentiu medo do canal Pombo Atômico. Deixa eu só ver se eu habilitei o áudio aqui. Então, E olha, a gente tá precisando aqui que isso daqui seja pelo menos um pouquinho decente, não precisa nem ser muito não. E aí, Blue, como é que você tá, meu querido? Você tá bom? Porque eu tô bom. Porque a gente tá precisando se desintoxicar, porque a gente viu aquele Analog Horror das garotas do K-pop. E, meu Deus, aquilo ali é tenebroso de ruim. Então, Agora eu vou te mostrar o concorrente do The Bester. Que é esse aqui. Pera aí, eu não consegui prestar atenção. Vou mostrar o concorrente do The Bester. Pombo Atômico aborda trabalho de ficção. Nada abordado tem relação direta com a realidade. Aproveita o vídeo. Agora tem que ter esses avisos no começo do vídeo. Porque, né, senão daqui a pouco fala, não, vocês estão incentivando. Inclusive, vocês viram que agora o YouTube, ele vai proibir qualquer tipo de violência em jogos. Então, assim, acabou Mortal Kombat, por exemplo. Mortal Kombat, CS, essas coisas, acabou com a nova regra do YouTube. Que é esse aqui. Esse quem é? Esse aqui é o sonho, né? Esse aqui briga, esse aqui luta, esse aqui vira cambalhota, moro? Pô, com esse aqui, moro? Ele torce e sai sangue, moro? Eu não quero me estender muito, mas é bom deixar uma coisa bem clara logo no começo. Eu realmente não gosto de projetos de terror envolvendo o Sonic. Eu não tô dizendo que eles são ruins ou que eu odeio com todo o fervor possível. Mas pode dizer que é ruim sim, tipo, não tem problema nenhum. Nas novas regras não, mas aí eu vou dar uma estudada melhor no tema pra poder falar na live de sábado. A mera existência desse conceito. Eu só tô dizendo que boa parte das obras criadas e popularizadas que usam essa proposta como base normalmente não parecem tão interessantes pra mim, além de que boa parte delas tem uma narrativa bem fraquinha. Mas assim, sendo honesto, boa parte da minha implicância com esse tipo de projeto é só problema meu mesmo. Até porque eu tenho alguns critérios particulares que na maioria das vezes não fazem o menor sentido, mas acabam me impedindo de consumir e até gostar de alguns tipos de conteúdo. Mas mesmo... Olha... assim, se sente acolhido, Pombo Atômico, porque quando eu começo a assistir esses vídeos de terror, esses negócios de analog horror, essas coisas, eu não sei nem a diferença pra você ver, eu me sinto um velho de 75 anos, fã de Roberto Carlos, reclamando de coisas de mais jovem, sabe? Reclamando de coisa de jovem. É isso que eu me sinto. Então, assim, eu acho que pior que eu você não é, cara, nesse quesito. Então, tá bom. Que assim, eu reclamo porque eu falo, mas isso aqui não faz sentido. Mas aquilo ali não faz sentido. Mas não era assim? Era tipo... ai, nossa. Eu não sei se ele fez também o vídeo do Analog Horror das garotas de K-pop, porque... ai, mano. Que bagulho ruim, cara. Nossa, a Eclipse falou que... assim, aquilo ali é tão ruim que eu tô traumatizado de tamanha ruindade. Mesmo assim, aqui tô eu totalmente disposto a afundar minha cabeça no poço e tentar encontrar algum divertimento nisso. Então, hoje a gente vai falar sobre Shin Sonic? Não, porque todo mundo e a mãe deles também já falaram sobre isso. Ai, graças a Deus. Eu acho que eu já vi um vídeo sobre Shin Sonic. Eu acho que eu já vi, né? Ou não? A
A gente vai falar sobre Needle Mouse? De novo? Não, porque eu tô bem longe de ser um masoquista. De forma totalmente egoísta, eu optei por escolher um projeto que ninguém além do Slade conhece, que no caso é o Sonic XZ Retribution. Ele foi iniciado em 2023 e criado pelo Maple Riot, responsável por outros projetos como Lost, TMK e diversos outros projetos em animação muito bem feitos, por sinal. Então, sim, eu escolhi esse projeto a dedo justamente por ter sido feito por um criador por quem eu já possuo uma certa familiaridade e também por ser bem curtinha. Mas a questão é, o projeto é bom? Pra responder isso, infelizmente a gente vai ter que começar. Peraí. Então, esse projeto, eu esperava mais no Analog Horror de K-pop, mas eu achei um cu. Então, Su, eu não tava esperando nada. Como eu tinha falado anteriormente, minha expectativa era de uma Amora. E eu fui esmigalhado. Oi, eu sou o Thales da Propaganda, então antes da gente começar, me deixa aproveitar esse pequeno momentinho pra falar do queridíssimo patrocinador do vídeo, que é o Vibe. Então, sinto muito, meu querido, eu não sou patrocinado, então vamos colocar a Bambieta nesse exato momento. Eu não vou pular o vídeo pra não foder a sua retenção, mas enquanto isso eu vou falando aqui com o meu chat, numa boa, na moral, sem neura, né, vamos trocando uma ideia aqui, é isso, né. Eu também não sou patrocinado. Calma lá, Misura. Calma lá. Vou só fazer uma coisa aqui rapidão. Que o YouTube tá colocando a qualidade máxima aqui automaticamente. Meu PC não vai tancar. Pronto. É que assim, eu sei que patrocínio é o que banca os YouTubers, né? Óbvio, porque o AdSense é pouco. Mas, né, eu também não sou patrocinado, então é meio foda, né? Então eu tô deixando rolar aqui, enquanto eu tô falando aqui com vocês, né? Eu tô vendo aqui o vídeo e tal, só pra ver se eu não vou pular nenhuma parte injustamente. Mas é isso, né? Eu sei que patrocínio é importante, mas eu acho melhor fazer isso do que pular e ferrar a retenção do cara. Porque assim, né, eu sei que tem gente que reclama que, tipo, tem anúncio no vídeo, tipo, eu já já quero pular propaganda, já usa adblock, coisa desse sentido. Aí tem propaganda no meio do vídeo, aí é foda, né, porque tem que pagar as contas também. Enfim, isso aí é pra outro dia. Se tu clicou nesse vídeo, tu já deve ter plena noção de quem é esse ouriço azul endemoniado aí e deve saber de cabeça toda a bíblia de lore que existe ao redor dele. Mas de forma bem resumida e simples, começaram a fazer uma obra aqui do lado. Que tristeza. E no geral, esse é o máximo que eu posso resumir no momento sem ter que entrar na pataquada de Lord X e do X-verso no geral. Então se tu tem algum interesse nesse tipo de assunto e quer conhecer um pouco mais além do que acaba ficando no hype de vez em quando, dá uma olhadinha no canal do Slade, que é um camaradinho aqui do canal e que faz um trabalho muito bom também. Mas ok, por onde a gente pode começar hoje? Rapaz, isso foi bem rápido, né? Então, pra quem não conhece o trabalho do Maple Riot, é bem comum que os episódios dos projetos dele sejam extremamente curtos, muito provavelmente por causa do estilo da animação em pixel que ele também sempre usa. Aí... E tipo assim, eu não sou um cara que mexe com pixel art, mas aí se tiver alguém que mexe com pixel art, ou que já animou uma vez na vida, sabe o trampo que essa porra dá, né? Tipo assim, não precisa nem ser necessariamente com pixel art, mas dá um trampo. Então eu super entendo que os episódios sejam curtos. Que eu acho que, assim, eu não conheço o cara que fez, mas muito provavelmente ele deve fazer tudo sozinho. Acredito eu.
Ainda assim, mesmo que esses 35 segundos iniciais passem com um piscar de olhos, já dá pra ver um cenário bem familiar. Esse ambientezinho onde o Tails aparece é o mesmo cenário do level? É o mesmo cenário do level Hide and Seek, presente no fangame de 2012, criado pelo Mystic Crimson. Nele, a gente vê uma Angel Island em chamas e um Tailsinho desamparado. No fangame original, esse trecho é bem curto, já que a pequena raposa é perseguida por alguns segundos e no fim acaba virando janta do Sonic XZ, sendo a primeira vítima que ele faz durante a obra. Porém, aqui a coisa é um pouco diferente, já que, obviamente, ao contrário do fangame original, aqui a gente conta com a presença do Sonic verdadeiro. E sim, isso é bem esquisito e é proposital. No segundo vídeo, o Ouriço Azul rapidamente corre na direção do amigo, e mesmo que não seja possível saber exatamente o que eles estão conversando, não é difícil imaginar que se trata apenas de um diálogo normal para que o protagonista entenda o que fez o amigo chorar. Até que... Então, peraí, deixa eu ver o que aconteceu. Tá, então deixa eu tentar adivinhar o que aconteceu. O Sonic normal, na cabeça dele, ele tá normal, só que no restante, assim, pra todo mundo, ele não tá normal, ele é o Sonic.exe, é isso. Sim, a exata mesma coisa acontece com a pobre raposinha aqui, com a óbvia diferença também de que o seu amigo estava ali para presenciar a cena terrível. E apesar de que a reação dele ao sair correndo... Peraí, rapidão, preciso ver uma coisa. Tá tudo sob controle, achei que tinha acontecido alguma coisa. Correndo não seja surpreendentemente estranha, é meio claro que tem algo bem esquisito acontecendo no geral. Algo que fica ainda mais esquisito no vídeo seguinte. Ele começa com o Sonic acordando repentinamente onde parece ser a Green Hill, e do nada, o Tails também surge ali, sem entender o porquê do seu amigo estar derramando lágrimas de alegria e alívio ao perceber que a cena traumatizante que ele testemunhou não passava de apenas um delírio. Vendo então que estava tudo bem e que nada daquilo era real, os amigos sorriem um pro outro e logo se preparam para mais uma aventura. Caralho, calma. Esse conjunto inicial de 3 episódios compõe o primeiro ato do projeto, e ele deixou uma coisa bem clara. O que a gente está vendo não é nada mais do que uma releitura dos eventos apresentados nos fangames da Creepypasta. Só que aqui, o diferencial é que ele é focado exclusivamente na lore dos próprios jogos, ao invés de misturar a história com elementos da vida real. Então sim, aqui a gente não tem nada sobre jogo possuído e fantasmas tentando se vingar de pessoas na vida real. Desse jeito, o charme mais evidente aqui desse projeto é justamente o fato da história estar explorando o ponto de vista do próprio Sonic, nos mostrando qual a reação dele ao se deparar com as coisas terríveis que o EXE fez usando a aparência dele. O conceito é bem básico, mas vocês sabem como é que eu sou. Eu adoro projetos que oferecem um feijão com arroz bem feito, já que quanto mais simples é a ideia... Pô, eu acho isso legal, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, cara. Porque assim, eu acho isso muito foda, porque normalmente quando você vai, sei lá, eu vou falar de Sonic.exe porque já é o tema mesmo, então assim fica muito mais fácil de elaborar minha linha de raciocínio. Mas quando você tá, sei lá, jogando algum jogo do Sonic.exe, você já espera mais ou menos o que vai acontecer. Você nunca vai ver a perspectiva do Sonic. Aí quando tem uma animação que traz essa perspectiva do Sonic normal, inclusive... Porque, bom, a desgraça acontece com uma entidade assumindo o corpo dele, ele não pode fazer nada, ele só vê o estrago depois. Eu acho isso foda. Que isso daí, obviamente, quebraria o personagem. Pedro, não vou negar, apesar de eu detestar jogos e animações de estilo creepypasta ou EZs em geral, chega a ser nostálgico ao assistir. Cresci vendo esse tipo de animação, mas somente com Super Mario Bros. Nossa, Super Mario Bros. É foda. E logo vou adiantando aqui, Super Mario Bros. É o melhor anime já feito e publicado na internet. Ideia, mais difícil é fazer ela parecer minimamente interessante na execução. Não são todos os criadores que conseguem fazer isso, e vocês sabem muito bem que esse tipo de coisa pode dar muito errado. Seguindo direto pro segundo ato, ele se inicia exatamente onde o anterior encerrou, com o Sonic despertando depois de passar a noite inteira sendo atormentado pelas lembranças do que aconteceu com Tails. Porém, ele não parece distinguir com exatidão quais eram os eventos reais e quais eram parte das ilusões que o cercavam. Então, como um último esforço, ele se dispõe a ir até alguém que poderia ser o responsável por tudo aquilo, alguém conhecido por causar problemas e estar constantemente atacando seus amigos, o Eggman. Apenas ele tem...
Não é bem um anime, é uma animação em pixel art, só que tem a pegada Dragon Ball. Teria a ousadia de matar o Tails e ele certamente iria pagar por ter feito aquilo. Dessa forma, o trecho se conclui com o ouriço subindo no seu avião e indo até o esconderijo do seu arqui-inimigo para conseguir alguma resposta. E olha só, é a mesma tela de seleção de níveis vermelho que também aparece no fangame original. Só pra mim que isso é bacana. O próximo vídeo já começa com uma porradaria franca entre o Sonho e o Knuckles na boa e velha Hidden Palace Zone. O detalhe interessante aqui é o fato dela se tratar de um flashback, E aí, Chocks? já que esse combate realmente aconteceu e é canonicamente o primeiro confronto entre os dois antes de se tornarem amigos. Essa lembrança então é interrompida com um retorno ao presente, onde o Knuckles assiste junto de Eggman uma gravação sobre o que havia acontecido com Tails. A verdade nua e crua estava estampada diante dos dois e era evidente que alguém precisava parar aquele monstro de uma vez por todas. Dessa forma, ao aceitar ser recrutado pelo Eggman mais uma vez, o Knuckles espera pacientemente a chegada do Sonic, que se aproxima rapidamente do local com o avião. Os dois até poderiam aproveitar aquele breve momento no ar para conversar e tentar entender o que estava acontecendo juntos, porém isso acaba não acontecendo porque o Sonic perde a consciência e volta a si com o avião já pousado. O Knuckles pergunta onde estava o Tails, mas o ouriço responde dizendo que era óbvio que ele estava preso na base do Eggman. E eu não preciso nem dizer que isso praticamente confirma que o pobre Sonho não faz ideia do que ele mesmo está fazendo, tanto que ao dar o primeiro passo, o que é que podia acontecer aqui? Então, nessa cena, o Maple brinca um pouco com a questão da história sendo contada sob o ponto de vista do Sonic e o que exatamente ele vê no momento em que o X está controlando o corpo dele. É por isso que quando a gente vai pro episódio seguinte, isso, onde a eu porradaria eu quero o menu aqui mesmo, obrigado. Que foda. Vídeo do hiperfoco do Luquita. É mais ou menos. Tem Sonic, é legal, mas Sonic não é meu hiperfoco. É que a gente tá vendo aqui, resumidamente, uma releitura do Sonic.exe, só que com a perspectiva do Sonic, onde toda vez que o Sonic.exe faz merda, o Sonic, ele simplesmente desmaia, o Sonic normal. Então, assim, pro Sonic é como se ele tivesse desmaiado. Só que, enfim, a entidade tomando conta do corpo dele. Aí agora ele tá delirando. É isso. Que resumo broxa, mas eu acho que deu pra entender, né, Chokes? Eu sei que eu resumi isso daí da forma mais broxa possível, mas Pedro, Super Mario Bros. Z fez tanto sucesso, especialmente na época do auge do Flash da comunidade Newgrounds, que influenciou vários fãs a fazerem o mesmo. Tipo, o Super Mario Bros. Z, eu não lembro quantos episódios tinha, mas ele fez muito sucesso. Que era uma puta de uma animação bem feita. Era no pique dessa daí que a gente tá vendo. E detalhe, essa daí eu acho que é mais recente. Tipo, da década de 2020. Agora do Super Mario Bros. Z, mano, era anos 2000. Então, tipo assim, muitas pessoas que começaram a fazer animações em pixel art, que é o caso que a gente tá assistindo aqui agora, muito provavelmente começaram por causa do Super Mario Bros. Z. Tá tudo bem se projeto de algo, nem tudo consegue. Não, calma lá, Chokes, calma lá, Chokes, não é disso que eu tô falando. É que sei lá, é que meu cérebro, meu cérebro morreu, Chokes, meu cérebro ficou liso. Depois daquele analog horror das garotas do K-pop, meu cérebro ficou lisinho. Igual um peitinho de frango, é isso. Foi isso que aconteceu. Pixel art, sim. Começou de vez, o Sonho já tá completamente demoniado. A cena de luta dos dois, como esperado do Maple, é muito bem coreografada, mas o que eu mais gosto são as pequenas demonstrações de personalidade do X durante o confronto. A coreografia já tá melhor do que as lutas de One Piece, é isso. Pedro, Super Mario Bros. Z teria no mínimo 3 temporadas, mas logo no 8º ou 9º episódio, o fã-autor infelizmente teve que cancelar o projeto, pois dona Nintendo pegou ele no flagra. Puta merda. Disso aí eu não sabia. Puta merda. É sempre a Nintendo, né, cara? Porra. Assim, imagina... Nossa, eu fico imaginando... Nossa, se a SEGA fosse igual a Nintendo... Mano do céu. Ia dar o caralho. Mas é Nintendo, né, cara?
E, pô, todo mundo sabe que aquilo dali não é um negócio feito, sei lá, como é que eu vou dizer assim, do Mario incentivando violência e coisa desse tipo. Não, é só um bagulho de fã. Mas sei lá, às vezes a Nintendo quer proteger tanto a sua marca que ela acaba fazendo um efeito contrário. As pessoas estão pegando raiva da Nintendo. Aí vai dar o caralho. De novo, meu! De novo ativando essa merda desse menu. Eu não sei como ele é representado exatamente nos projetos de hoje em dia, mas aqui ele é bem filho da p, tá ligado? Que nem na cena onde o Knuckles pergunta o porquê dele ter matado o Tails, o que ele responde com um simples e por que não? Tipo, que parada de vagabundo, ele acabou de matar o parceiro mais inocente do trio, tá ligado? Ele só responde com isso. No geral, é isso. A porradaria começa a lambrar entre os dois, o que é bem legal de se assistir, mas o que tem de realmente interessante acontece no vídeo seguinte. Relaxa, galera, Super Mario Bros. Z tá vivo de novo. Uma rápida pesquisa na barra do YouTube e pronto. Vocês ainda encontram os episódios repostados. Eu fui um autor, certificou que a Big Game não encontraria de novo. Olha, se até... Gente, eu não ativei o... Gente, como assim ativar o Windows? O meu Windows tá ativado. Agora vocês estão chapando linguiça. Meu Windows tá ativado. Eu não entendi agora o que vocês quis dizer. O meu Windows tá ativado. É o menu do navegador que quer ser o protagonista do corte. Essa cena terrível implica algo que eu acho muito interessante, que é a interpretação de que o Sonho e o X habitam juntos no mesmo corpo. Enquanto o X está desgraçando tudo ao redor, o Sonho se vê preso em uma reconstrução da Hidden Palace e também, como se já não fosse o bastante, sente cada golpe que atinge o seu corpo. Sim, eu sei que isso é bem coisa de anime e sim, eu gostei bastante dessa pataquada aqui. Principalmente porque esses dois vídeos apresentam algumas camadas bem legais pro personagem do próprio X, porque fica claro que, apesar dele ser uma criatura monstruosa e bizarra, ele não luta como o Sonic, o que é o elemento principal para que o Knuckles perceba que tem algo de errado com ele. Até porque se tem alguém que sabe dar porrada nos outros é o Knuckles, e se tem alguém que saberia identificar esse detalhe é justamente alguém tão experiente quanto ele. Curiosamente é sempre o personagem vermelho que é o mais briguento, né? É bizarro. Além de Super Mario Bros. Z, vocês também já ouviram assistir outras séries de sprites similares? Também amava Super Mario Bros., Heroes of Stars e Road Clash. Eu já ouvi falar do Road Clash, mas agora da outra do Super Mario não conheço não. Depois disso, a gente tem mais uns 5 episódios que foram lançados entre fevereiro de 2024 e maio de 2025. Mas como o Maple decidiu No que ter briguento? Já fui. Hoje eu não sou mais. compilar todos eles em uma versão mais longa e melhor otimizada, bora seguir a partir dela. A gente tem bem mais porradaria franca entre os dois e o Knuckles parece Não, calma lá, gente. Eu não tenho pavio curto assim também, não. Calma. até ter algum tipo de vantagem em relação ao X, a ponto de conseguir até derrubar ele no chão. O único problema é que a gente sabe quem realmente está sofrendo com todos aqueles ataques, além de ficar bem claro que o ouriço endemoniado aí ou estava apenas brincando com Equidna, ou, do nada, ele conseguiu ainda mais controle sobre o corpo do Sonho, já que ele logo recupera a vantagem da luta usando a super velocidade do ouriço. Eu louco falando que eu sou... Eu louco, calma lá. Eu nunca disse que eu sou um agente. Apesar de já estar dando tudo errado, tinha algo incomodando o Knuckles, uma sensação esquisita que ele só consegue entender o que é quando revisita as poucas memórias que tinha com aquele grupo de amigos, porque afinal de contas, aquele não era o verdadeiro Sonic. Oh meu Deus, ele chegou, olha ele, é um coach! Carai, Metal. Bom, só pra explicar o que acabou de acontecer, no fim de tudo, o Eggman consegue ser o homem gordo e inteligente mais burro que existe e esse xingamento foi engraçado. Tomando no cu, cara. Esse xingamento foi muito bom. Puta merda. Ai. decide simplesmente Um robô Sonic. Sim, exatamente isso. É exatamente isso, Chocos. Metal Sonic. Yeah. Luquita não é gente, mas ele nunca explicou quais programas ele... Ô, calma lá, Chocos, calma.
E também, e não só um gordo inteligente burro, mas também um burro mais gênio do mundo. Simplesmente mandar o Metal Sonic com uma esmeralda do caos fresquinha pra dar porrada na entidade cósmica que com certeza não planeja pôr as mãos naquele tipo de energia. Mesmo assim, o Metal consegue descer a lambruja na cara do ouriço farsante e ainda usa o poder do caos para acertar um golpe que atinge o X diretamente no seu espírito, ao invés de machucar o Sonic original. Essa parada meio que faz o espírito do Sonic alcançar o plano onde o espírito do Tails estaria preso. Eu não sei se isso tem alguma ligação com alguma das 1000 versões do X, mas de forma geral é esse ambiente vermelho escuro aí, onde é representado o menu de levels da fangame original. O Tails consegue chamar a atenção do Sonic, o que faz o X hesitar e parar de atacar por um momento. E é nesse instante em que o Eggman decide ser um idiota completo, e ao invés de se unir ao Knuckles para conseguir deitar o X na porrada juntos, ele decide dar uma humilhada no vermelhão, dizendo que ele não deveria ter confiado em alguém como ele para uma tarefa daquele tipo. O Knuckles, justificavelmente, fica putíssimo da cara, mas não pode fazer muita coisa, já que a luta inicial que eles tiveram acabou sendo muito desgastante. Nossa, mas o Eggman também é um filho da puta, né? Tudo bem que o Knuckles também não vai conseguir fazer muita coisa, mas que filho da puta, pra quê? Pra quê, cara? Você tá... Não, ele tá em situação de barril e quer ficar tirando onda. Um pássaro de óculos, um primo do outro velho... Não, eu não sei que ele é vilão. Não, mas eu sei que ele é vilão, mas aqui no caso ele é um bucha. Ele ia ser explodido como se não fosse nada. E naquele momento, aquele esforço todo estava cobrando seu preço. O X então começa a provocar o Doutor, chamando ele para se juntar à luta violenta que estavam protagonizando. Porém, o Eggman acaba revelando que ele já tinha pleno conhecimento que aquele não era o Sonic original, justamente porque, além da aparência e voz serem idênticas, a habilidade de luta do X era, entre aspas, amadora. Comentário que, obviamente, deixa o ouriço boladíssimo, o motivando a partir para cima do gordão com toda a fúria possível, só pra acabar descobrindo que aquela figura ali era só um holograma. E isso... Homem-ovo, a cabeça dele é um ovo. O corpo dele é um ovo. Isso dá início ao verdadeiro combate daquele encontro. Metal Sonic sem qualquer inibidor contra a criatura que possuía o ouriço azul. E cá entre nós, essa luta é incrível. Rapaz, que trabalho bom de pixel art que o mano fez, cara. O Knuckles até tenta partir pra cima e dar algum suporte, mas logo ele é totalmente descartado da luta, deixando apenas os dois monstros avançarem um contra o outro sem limite nenhum. Em certo ponto, o X tá apanhando tanto que ele chega a dizer que aqueles golpes não estavam mais acertando o Sonic, mas sim ele mesmo, o que só evidencia a diferença de poder e a capacidade de combate que existia entre os dois, ainda mais em comparação com o Knuckles, que acaba caindo bem distante dali. Sendo descartado daquele jeito como lixo, o Echidna começa a se questionar como alguém seria capaz de derrotar alguém chama o veterinário Ibama. Coitado do Knuckles, cara. Um monstro daqueles, alguém que tinha a capacidade de tirar tudo dos outros com tanta facilidade. Esse pensamento o faz cogitar a possibilidade de não ter nenhuma chance contra o X. Então, quando ele tá prestes a desistir de tudo naquele momento, a gente tem uma cena que é até bem bonitinha. Basicamente, o Sonic falando que o cabeçadura que ele conhece, que no caso é o Knuckles, ele nunca terminaria assim. Ele é muito teimoso para isso. Caralho, foi bem pegado anime mesmo, hein? De volta ao combate, a gente vê o X sendo obrigado a ter que fugir dos golpes poderosos do robozão bolado. No entanto, antes que pudesse escapar,
algo segura o seu corpo. A mesma corrente material que o segurava no momento que antecedeu aquele combate. Então, antes que pudesse desaparecer, o X se vê totalmente cercado por traços luminosos de energia do caos que visceralmente começam a perfurar e destruir o seu corpo. Não apenas na forma física, mas espiritual também, o fazendo sentir dor pela primeira vez. O que é muito maneiro. Sério mesmo, o Metal Sonic é muito fodido. O X então começa a esbravejar, declarando que nada daquilo era útil, pois nada conseguiria matar o que ele era de verdade. Porém, ele se vê obrigado a desviar de todos os... Knuckles vai salvar sua namorada do Calma. Não melhor que o Dragon Ball, calma. Luquita, você sabia que os equidnas são animais da Austrália e Knuckles é o equidna? Quer dizer que o Knuckles seria um australiano? Mais ou menos, porque tecnicamente... Assim, agora eu vou dar um pouquinho de nerdolada aqui sobre Sonic. O Knuckles, ele é fortemente inspirado na cultura jamaicana. Então, assim, é que assim, os personagens não têm nacionalidade, porque se tivesse nacionalidade, o Sonic seria praticamente brasileiro. Isso não sou nem eu que tô falando, e sim o posicionamento da própria SEGA. Pelo menos nessa última semana, né, que o Sonic é quase brasileiro. O Knuckles tem uma ligação forte com a Jamaica, o Tails com o Canadá. Eu achava que o Jet ou os Babylon Rugs seriam brasileiros. Sendo bem sincero, eu achava que eles que seriam brasileiros e não o Sonic. Então assim, cara, ia ser muito engraçado o Sonic Brasil. O Sonic não. Ia ser engraçado pra um caralho se o Shadow fosse de algum país latino-americano, por causa daquele meme. Shadow gosta de latinas, Shadow ama latinas. Sim, a própria SEGA, foi acho que o CEO da SEGA, ou Itals. Alguma coisa assim, acabou comentando que o Sonic é praticamente brasileiro. Já viu o Brasonic? Conheço. Nossa, essa daí é véia. Pedro, até onde eu saiba, o Knuckles já vestiu um uniforme australiano no filme OVA do Sonic. Sim, foi no Sonic OVA. Esse é o nome do filme. É o filme que ele tem uma quedinha por uma princesa humana. Mas é a vida, né? É a vida. Personagens de Sonic terem interesse em humanas não é algo novo. Aconteceu com o Knuckles na década de 90. Cara, a década de 90 foi tenebrosa pro Knuckles. Ele só caiu na mão de gente bizarra, vulgo Ken Penders também. Golpes e evitar a todo custo ser acertado novamente. O que também demonstra que, além de ter o forçado a sentir dor pela primeira vez, o Metal naquele momento foi perfeitamente capaz de o fazer sentir outra coisa: medo. Diante a sua vitória fácil, o Metal é convocado para retornar ao esconderijo do Eggman, mas, no entanto, ele é interrompido com a chegada de outro oponente, o Knuckles, que sem hesitar começa a atacar a cópia de metal como se fosse seu real oponente. Oxi! Oxi, o que deu no Knuckles? O Knuckles tá comendo cocô? Foda que pra Sonic nunca ganhou destaque em um mod de Sonic.exe. É que o Brasonic ele só é popular aqui no Brasil, né? Porque tipo, é Sonic mais Brasil, ziu. É isso. Misura, voltei no quinta, fui pegar minha janta. Jantei arroz com carne e batata. São as batatas do Vio Roubei, são ladrão, rapaz. É louco. Chucks, eu tô inconformada que tem uma comunidade no Pinterest que diz em que dizem o famoso Falaro. Que Sonic pegou Hatsune Miku e eles têm uma cria que é uma Vocaloid desconhecida. Então, não é Falaro, tá? É uma árvore genealógica da própria SEGA. Então sim, Sonic e Hatsune Miku têm uma filha. Lide com essa informação, Chucks. Lu, tô procurando um vídeo de conteúdo descartado do mod do Sonic.exe de FNF. Então, Nossa, cara, o mod do Sonic.exe... Nossa senhora, era um ninho de cobra. Então, a própria SEGA postou. Agora se é canônico, se for uma zoeira, só eles sabem. Eu gosto da ideia que é canônico porque é bizarro. E assim, Sonic já é muito ligado à bizarrice, né? O Christian, J-Sonic, Ken Penders e fora tantos outros aí espalhados por aí, tantos locals quanto horror caos, por que não? Então, yeah.
Eu acho que assim, Sonic tem uma filha com a Hatsune Miku. O pessoal fala assim, tá bom, foda-se, sabe? Tipo, pra quem já tá acostumado com Sonic, vai falar, tá bom, é só mais uma bizarrice, é só uma terça-feira comum. E aqui tu me pergunta, por que diabo isso tá acontecendo? Não era mais fácil só desintegrar completamente o corpo do Sonic ali? Não se preocupa, porque até mesmo o Metal Sonic ficou confuso com isso. É bem discreto de perceber, mas no momento em que o Knuckles chega na área, a gente pode ver a cena sob o ponto de vista dele. E o que o coitado do vermelho tá enxergando é justamente o X ao invés do Metal, como se ele tivesse sob efeito de algum tipo de ilusão. Isso torna ainda mais óbvio que o X não morreu com aqueles ataques, e ele ainda estava usando a sua energia restante para não só manipular a mente do pobre Knuckles, como também utilizando a alma do Tails pra... eu sei lá, eu adoraria saber, mas isso é tudo que a gente tem até o momento. O que é uma pena, porque particularmente eu tava começando a ficar realmente investido na história. Claro que eu também queria ver mais cenas de porradaria entre esses bonequinhos, mas o que mais me interessou foi justamente na reinterpretação dessa creepypasta. Claro, a gente ainda tem um pouquinho daquelas coisas meio exageradas aqui, a questão do gore desnecessário, esse tipo de coisa, mas por se tratar justamente de uma reinterpretação, a gente não pode acabar escapando de alguns elementos que são característicos do próprio criador, que no caso é o Maple Riot. Como eu já disse anteriormente, ele é bem conhecido por outros projetos de terror também, porém ele também faz muitas animações de lutas, e não tem como negar que o cara é muito bom no que ele faz. Só que justamente por experiências que ele teve com o próprio TMK, que eu acho que é o segundo maior projeto que ele faz no canal dele, a gente pode ver que ele sabe como conduzir uma história, né, de deixar a gente engajado com alguns elementos interessantes. E boa parte disso se dá pelo fato dele ter optado se limitar e usar só elementos do próprio jogo, o que quer dizer que a própria existência do X tem que ter alguma justificativa dentro do universo do Sonic, o que também significa que esse projeto não tá tentando ser uma história de terror complexa com tragédia adolescente, mas sim uma outra versão de uma creepypasta de um jogo que utilize elementos do próprio jogo para contar uma história de personagens que existem dentro do jogo. Tendo essa visão geral, eu posso confirmar com total certeza que, pra mim ao menos, o saldo é bem positivo, e eu tô bem curioso pra ver o que mais pode sair da cabeça do Maple, porque assim, ele já tem preparado o terreno com alguma coisinha relacionada ao Tails, porque tem alguns videozinhos que eu acabei não citando aqui, justamente porque eles não se conectam direito com o que tá acontecendo. Então, quem sabe se vierem mais coisinhas, se vocês não tentarem me queimar vivo depois desse vídeo, eu posso trazer alguma segunda parte disso aqui? Não. Eu quero mais. Não, assim, eu vou usar chapéu de alumínio aqui, tá? E o que eu acho que vai acontecer? O Tails, ele pode acabar se descobrindo ou da mesma espécie do Sonic.exe, e pode utilizar o fato dele ter umas duas caudas, né? Porque, tipo, raposa normal só tem uma cauda e o Tails tem duas, então, portanto, ele seria da mesma espécie do Sonic.exe, só que ele não seria corrompido. Ou ele até poderia se corromper, mas isso seria no tempo certo. Só que tudo isso acabou... Tudo que ele acabou passando acabou agilizando o processo. E com isso ele vai usar o poder da corrupção para o bem. Eu tô chapando a linguiça mesmo. Eu abracei o caos, eu abracei a loucura. É isso. Então, tá bem nítido, né? Que eu só desliguei meu cérebro e tô só aceitando o caos. Eu quero o caos, a loucura. É isso e... vamos São Paulo. É isso. Essa é a minha opinião. Eu tô completamente biruleibe. E assim, vamos ser bem sinceros. O último que a gente tinha visto lá das garotas K-pop era uma merda. Aí a gente agora pulou pra um Sonic.exe que tá bom pra um caralho. É tipo Sonic.exe com Dragon Ball. Dragon Ball é foda. Com Dragon Ball. Então, puta que pariu, que foda. Da teórica. É o mal de gostar de ver coisa de One Piece. Você fica fazendo teoria com qualquer merda. Sabia que o Hong Kong 97 vai ganhar uma sequência? Eu vi que você mandou lá no servidor do Discord e eu ainda não fiz nenhum vídeo do Hong Kong 97 ainda. Não é biruleibe se todos concordam. Não, eu chapei muito a linguiça aqui, eu acho. Então, sei lá, né? Porque, assim, sei lá, pra mim, já que eu tô vendo aqui uma estrutura de anime e tal, tá nítido que o Tails, ele vai acabar se livrando porque ele é da mesma espécie do Sonic.exe.
E o Sonic.exe, eu não sei se ele seria uma criatura cósmica ou algo do tipo. Eu acho que ele poderia ser tipo demônio, sabe? Eu acho que ele poderia ser tipo a leitura de um demônio dentro do universo do Sonic. E aí poderia linkar com o jogo Shadow the Hedgehog, já que também fala dessas coisas. Tipo, o mundo, o caralho e tal. Meu Deus do céu. Agora eu chapei a linguiça mesmo. Agora sim eu perdi a mão na teoria. Desculpa, gente. Desculpa. Caralho. Puta que pariu. Deu uma puta de uma volta desnecessária. Não sei, me diz aí, o que tu acha? Esse projeto é realmente interessante ou eu só tô viajando na maionese e ele é uma porcaria? Fica à vontade pra comentar aqui. Assim, de viajar na maionese, eu falei uns absurdos aqui agora há pouco. Porque assim... Aqui embaixo. O que tu acha? É bom? Ruim? Conta aí. Eu vou ler. Eu acho. Mas no fim, bom vídeo. Bom vídeo. Não, eu conheço nada da franquia direito. Não, então, é que assim... Eu já aceitei que, sei lá, é um universo diferente, foda-se. Se me falar que é canon, eu acredito. Então, é que assim, se eu começar a falar da Lord Sonic aqui, o corte vai ter 4 horas de duração só de eu falando de Lord Sonic. Porque, porra, tem uma Lord, assim, é muita coisinha. E eu não sei porquê, é foda. É foda ter hiperfoco em coisa, puta merda. Mas E, tipo assim, quando eu pego... Assim, eu tenho épocas da vida. Quando eu quero consumir coisa de Sonic, eu só consumo coisa de Sonic por um tempo. E eu não quero saber de outra coisa. Então por isso que eu tenho um monte de conhecimento inútil da franquia do Sonic. É isso. Bueno vídeo. Um salve de palmas para o Pomba Atômico. Si. Meu Deus do céu, eu tô me sentindo, sei lá, eu ia falar uma coisa muito errada, mas deixa quieto. Eu vou escolher o silêncio. Se explicar a Lord Sonic da duração de 3 minutos, TDAH... também pode acontecer isso. Tipo, eu vou falar alguma coisa, aí, sei lá, eu bato o olho no que alguém do chat falou e eu vou me distrair completamente do assunto. Tem isso também. Isso aí é uma possibilidade de acontecer. E assim, eu acho que isso daí acontece pelo menos, eu acho que umas 4 ou 5 vezes por live. Então, assim, é uma coisa comum, né? De eu simplesmente me distrair. É normal. Normal, gente. Desculpa. Eu tenho cérebro liso. Lisinho. Igual um peitinho de frango. Tanto que tem até o emojizinho da Luquitinha bebendo cola, né? Não é à toa. Mas bom vídeo.